Olá, pessoal do meu canal Descomplica o TCC. Hoje nós estamos começando aqui mais uma live no Instagram para que a gente possa tirar dúvidas a respeito desse tema, né, que é o TCC. E eu tô começando aqui, e se você não me conhece, eu sou a professora Valéria Oliveira. Eu já trabalho há mais de 12 anos, né, como professora universitária. E nesses 12 anos eu fui aí acompanhando muitas dificuldades dos alunos, principalmente dos meus orientandos, né, e daqueles que eu tive contato participando da banca examinadora, a respeito das dificuldades que eles têm ao desenvolver o trabalho do TCC. Então, com base nessas dificuldades, eu fui desenvolvendo aqui no meu canal do Instagram, no Facebook e no YouTube, as principais dificuldades. Então, eu tô postando diariamente, né, materiais aqui no Descomplica o TCC, no Instagram, também no Facebook e coloco vídeos também no YouTube para que você possa acompanhar, tá? A ideia desse canal é poder ajudar naquelas dificuldades que são mais evidentes, que geralmente os alunos me trazem, né, que eles sentem dificuldades. Essas dificuldades podem ser nas apresentações, podem ser também na escrita, na forma de fazer o TCC, na estrutura, em como definir um problema, né, uma problemática ou objetivos também desse trabalho. Então, por conta de o trabalho do TCC ser considerado por muitos alunos uma dificuldade maior do que um trabalho feito normalmente nas disciplinas, a ideia surgiu, né, de poder tá divulgando aqui um pouco dessa minha experiência, tá bom? Então, a minha ideia com esse canal é poder trazer para vocês informações e que vocês possam, né, usar essas informações junto com aquilo que o orientador fala, né, o orientador, enfim, para poder adequar aí o que ele fala e também vocês serem orientados por aqui, tá bom? Então, a minha ideia é auxiliar. É claro que a última palavra ou aquilo que você tem que levar mais em consideração aquilo que o seu orientador diz, né? Mas é claro que muitos alunos acabam reclamando que os orientadores muitas vezes estão mais preocupados, né, com outras atividades acadêmicas e se sentem desamparados. Então, por isso que acabou criando aí essa ideia, né, de fazer o Descomplica o TCC, ok? Gente, eu tava tentando colocar aqui um comentário para deixar fixado o assunto dessa live. Eu não consegui colocar eu mesma o comentário. Então eu tentei, mas eu não consegui. Ah, e aí, olha, eu até mudei aqui, mas eu não tô conseguindo. Bom, eu vou deixar sem comentário fixado e depois eu coloco lá no meu IGTV que eu vou falar nessa live a respeito de reprovação do TCC. Então é o seguinte, esse tema é polêmico, esse tema é complicado e dá um friozinho na barriga, né? Porque eu perguntei lá no meu stories, né? Você tem medo de ser reprovado no TCC? E algumas pessoas colocaram que não, mas a maioria colocou que tem medo, né? Até porque uma reprovação no TCC, ela pode ser muito traumática, né? Ela pode ser, assim, aquele impedimento para você se formar, ou então de você conseguir, né, mostrar uma ideia ou o seu trabalho de uma forma plena, né? Então, eu vou falar um pouquinho a respeito desse assunto para que vocês possam conhecer quais são os motivos principais que levam à reprovação. Também vou falar um pouco das consequências de ser reprovado, né? Vou falar de algumas histórias, né, que eu sei, que eu coletei também. E vou falar depois um pouco das dicas para você não ser pego aí, né, em alguma dessas problemáticas que podem acontecer e você ser reprovado, tá? A ideia dessa live é falar um pouquinho a respeito disso, ok? Então vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de falar antes de começar nos motivos, né, é justamente falar de um trabalho de TCC que uma aluna fez lá da Universidade de Brasília, da UNB, né? E o trabalho dela foi apresentado em 2018
e era justamente esse tema, né? Ela fez uma pesquisa para saber quais eram os fatores determinantes dos alunos do curso de Ciências Contábeis, lá da faculdade da UNB, quais eram os fatores que determinavam a aprovação e a reprovação dos alunos no TCC lá da faculdade e do curso de Ciências Contábeis. Então, ela fez um TCC a respeito de reprovação e aprovação de TCC. Interessante, né, gente? Então, nessa pesquisa, né, ela justificou que ela gostaria de saber por que estava acontecendo uma crescente reprovação dos alunos no curso de Ciências Contábeis e a reprovação do TCC dentro desse curso, né? Então, a aluna, ela chama... Eu anotei aqui, tá, algumas informações para eu passar a mensagem certinha. Carolina e Silva Mezencio, tá? É o sobrenome dela. Então, nesse TCC, ela falou que ela queria investigar quais eram os fatores que levavam os alunos a serem aprovados no TCC e aqueles fatores que eram, pelo menos percebidos pelos próprios alunos, como causadores da reprovação do TCC. Então, como que ela fez essa pesquisa, tá? Então, vou contextualizar. Primeiro, ela achou lá, né, quais eram os critérios de avaliação da faculdade para serem aprovados os trabalhos, e depois ela entrevistou os alunos. Ela entrevistou de duas maneiras, ou ela enviou questionário online ou questionário impresso, tá? Para que os alunos pudessem responder e ela depois poder fazer a tabulação dos dados. E aí, ela entrevistou 95 alunos, tá? Os alunos eram do período noturno e do período diurno também, tá? Então, aí ela entrevistou esses alunos. E as respostas que ela identificou, eu vou comentar aqui com vocês, tá? Então, vamos lá, vamos ver se bate com aquilo que a gente espera, que a gente imagina que vai acontecer quando o aluno reprova, tá? Então, vamos lá. Bom, os resultados que ela encontrou foi o seguinte. Na maioria, ela fez uma investigação a princípio para saber se eram mais homens que reprovavam ou mais mulheres. O que vocês acham que aconteceu? Na verdade, ela na entrevista, né, ela colheu as informações e ela disse que os homens reprovam mais do que as mulheres na pesquisa que ela fez, tá? E também os alunos do noturno reprovaram mais do que os alunos do diurno, tá? Outro fator que ela também analisou foi a idade dos alunos. Então, ela disse que os alunos com idade superior a 24 anos eram os alunos que mais reprovavam. E os alunos mais novos, eu não sei se por conta de terem menos dificuldades ou só de estudarem, talvez não de trabalharem, porque isso ela não relacionou, eles eram os alunos que mais eram aprovados, tá? Um outro fator que ela observou foi a relação do aluno também fazer estágio junto com o TCC. Então, tem as disciplinas, tem o estágio e também tem o trabalho. Então, ela falou que os discentes entrevistados, né, ou seja, os alunos entrevistados, falaram que realmente essa carga de trabalho, mais estágio, mais as disciplinas, exigiam muito deles e acabavam não fazendo um TCC tão bem feito, que deve ser a realidade de muitos alunos, né? E que esses fatores acabaram contribuindo também para que eles fossem reprovados, né? Só que achei interessante na pesquisa dela que os alunos acharam, ela também perguntou se ter muitas disciplinas, né, durante os semestres não ajudou ou dificultou a fazer o TCC. Quando eu estava lendo, né, o trabalho dela, eu imaginei que as respostas maiores, né, seriam sim, né, ter muitas disciplinas atrapalhavam. E ela disse no trabalho dela que a quantidade de disciplinas não dá uma relação direta, ela não conseguiu achar uma relação direta entre a quantidade de disciplinas e eles serem aprovados ou não, porque ela teve alunos que tinham
poucas disciplinas, como por exemplo uma disciplina, 2 disciplinas que foram reprovados, e alunos que tinham 6 ou 7 disciplinas que não foram reprovados, que eles passaram no TCC. Então ela não achou uma relação direta, tá? Ela também achou uma relação entre os alunos que trabalham. Então aqueles alunos que trabalham e precisam estudar, geralmente eles dedicam menos tempo, né, não conseguem fazer um bom trabalho de TCC. Então os que trabalhavam, eles reprovavam mais do que aqueles que não trabalhavam, né? E aí ela passou também a verificar com os alunos quais eram os fatores que eles achavam que poderia ajudar para serem aprovados, né? Então, até para passar dica para os outros alunos e colocar também lá no TCC como orientação para os próximos formandos aí, próximos graduandos. Então, ela descobriu que os alunos acharam que primeiro fator primordial é você escolher orientador pelo menos um semestre antes de você começar a fazer o TCC. Então, aquela história de você pensar no tema, pensar no orientador e ter que começar já a fazer, escrever, isso tudo, né, com todas as outras atividades que você tem que fazer, né, disciplinas, estágio, família, trabalho, tarará, complicava demais. Então, se o aluno fizesse isso, né, essa escolha um semestre antes, ele já ia antecipando já pesquisas, conversas com o orientador. Então, esse fator era um fator importante que a maioria dos alunos no TCC dela, né, responderam como fator de aprovação. Um outro fator também que eles falaram é você começar, né, o TCC antes, mais ou menos na metade do seu curso ou antes de começar o último ano, né? Então, se o seu curso tem 4 anos, você começar a desenvolver o seu TCC, pelo menos as pesquisas, alguma prévia, né, do TCC no 3º ano, por exemplo. Se o seu curso tem 5, então comece a fazer no 4º ano. Não deixar para o último ano para você fazer. Então, escolher o orientador antes e começar o TCC antes para você ter mais tempo, mesmo que você tenha muitas atividades. Isso leva, né, a uma maior aprovação segundo os alunos e facilita aí o trabalho deles, né? Outra coisa também que foi primordial para as apresentações serem aprovadas, né, os TCCs serem aprovados, é quando o aluno levou o material revisado para o orientador. Então o orientador viu o trabalho antes de ir para a banca, né? Então aqueles trabalhos que foram direto para a banca foram mais reprovados, e aqueles que passaram por uma revisão geral antes de irem para a banca receberam, né, a aprovação mais rapidamente, né? Mais aprovações. E também eles falaram, né, que em relação ao tema, também a escolha do tema geralmente é feita em conjunto com o orientador. Eu falo aqui no meu canal, né, e eu estimulo os meus alunos, aquelas pessoas que me procuram, eu sempre falo que o orientador, ele pode te ajudar com o tema, mas que você deve escolher o tema, tá? Eu sei que isso é difícil, porque às vezes você quer um tema, o seu orientador não quer, ou aquele professor que você escolheu, ele não quer desenvolver. Então, assim, nesse caso, se você escolhe um tema, seu orientador não quer desenvolver, não gosta do tema, busque outro orientador, mude de orientador, mas dificilmente eu falo, assim, gente, eu não aconselho você mudar o tema por causa do orientador. Na pesquisa da Carolina, ela descobriu, né, que quando o tema é acordado, né, então você gosta do tema, o orientador gosta do tema, e aí isso fica acordado, é mais fácil, né, de você conseguir a aprovação. Por quê? Porque o orientador, ele tem conhecimento técnico, ele consegue te orientar bem, e você também gosta do tema. Então você não vai, digamos assim, ser um sacrifício muito grande você ter que ficar estudando aquele assunto.
Então, isso facilita bastante, né? Então, escolher aí um tema adequado para você, mas que também o orientador goste, é um fator de aprovação. E também, né, ela comentou que os alunos falaram que na maioria deles que começaram a fazer o TCC muito em cima da hora, por exemplo, em um semestre, eles sentiram que não foi tempo suficiente. Então, a maioria deles respondeu que deveria ser feito antes, ter começado antes, principalmente daquelas pessoas que trabalham. Então, se você, né, tem o perfil de aluno que trabalha, que precisa fazer estágio, que precisa fazer o TCC junto com outras disciplinas, saiba que você é a maioria, né, das pessoas que estão aí nesse mesmo barco, tá? E que você não deve deixar para a última hora, porque aí nesse caso fica complicado de você desenvolver um bom trabalho e aumenta aí a sua reprovação, tá? Pode aumentar a sua reprovação. Então, esse foi o trabalho que eu comentei aí da Carolina, tá? Então, a Carolina, ela fez um TCC para descobrir quais eram os fatores que levavam à reprovação e à aprovação dos alunos de Ciências Contábeis da UNB, tá? Da Universidade de Brasília. Então, né, de acordo com ela, aquilo que eu já imaginava, né, alguns fatores aí que são essenciais, né, de você conhecer para você não ter reprovação no seu TCC, que é o tema hoje da live. Então, eu coloquei alguns motivos aqui principais que eu sei, que eu pesquisei, né, e que a gente pode aí conversar a respeito de reprovação. Então, um fator, não coloquei aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, eu vou falar fatores, tá, de um modo geral. Então, um que eu coloquei aqui é o plágio. Se você buscar na internet, depois eu vou comentar alguns casos, tá? De alunos que foram reprovados por plágio, é o que mais acontece. Então, muitas vezes o aluno faz o plágio sem ele saber que é plágio. Então, aí ele pega pela inocência. Então, ele não atentou àquela informação, às vezes ele não sabia, às vezes o orientador não passou aquela informação, numa aula de metodologia ele não teve essa informação. Então, ele escreveu achando que estava tudo certo e ele não percebeu que ele estava fazendo plágio, tá? Então, isso já aconteceu comigo, por exemplo, de eu participar de uma banca em que realmente o aluno não sabia? Sim, já aconteceu. É extremamente ruim, é muito chato, né? Porque o aluno fica numa situação ali, tipo pagando o pato, né? É ruim para ele. Mas, na maioria das vezes, esse plágio, ele é feito de forma intencional. Então, o aluno vai lá, copia alguma coisa, né? Alguma coisa que ele viu da internet, pega lá o famoso Ctrl+C, Ctrl+V e coloca, né? Como se fosse ele que estava desenvolvendo aquilo na pesquisa dele. Então, assim, quando é detectado um plágio num TCC, numa banca, né, de defesa de um TCC, esse trabalho é reprovado. Então, o que a gente faz? Quando o aluno está desenvolvendo o TCC, nós como orientadores, a gente tem que avisá-los, alertá-los de como faz a referência, de como que a gente faz as citações. Se você não sabe, né, a respeito dos vários tipos de plágio, tem uma live que eu deixei aqui no meu canal do Instagram e tem também no YouTube e no Facebook a respeito de plágio, quais são os tipos de plágio e como que você faz para evitá-los, tá? Então, depois você dá uma olhada aqui. Então, isso é muito comum acontecer, muitos alunos são reprovados por conta do plágio. Então, se você quer evitar esse erro, né, não faça plágio. Então, busque essas informações para que você não seja exposto, né, diante de uma banca ou mesmo do seu orientador ou de colegas que você fez ali um plágio, tá? Então, isso é extremamente ruim. Além do que, plágio é considerado um crime, né? Porque você roubou ali as ideias de outra pessoa. Então, ele é um crime de direitos autorais. Então, uma música pode ser plagiada, um texto, um livro, enfim, tá? Tem diversos tipos aí de plágio,
mas é importante você conhecer, se inteirar do assunto para você não cometer esse erro no seu TCC, tá? Um outro problema que muitas vezes me irrita até, né? Tem alunos que até me procuram falando, então, não tem como você fazer o TCC para mim, porque eu não tenho tempo, porque eu não sei do tema, porque eu não gosto do tema, enfim, né? Tem vários aí o porquês, né? Mas, então assim, tem muita gente que compra o TCC pronto. Olha, é claro que eu não vou fechar os olhos para isso, né? Eu sei que existe esse comércio. Inclusive, se você digitar lá TCC pronto, vai aparecer um monte de gente oferecendo na internet, né? Mas eu não aconselho. Primeiro, porque você tá ali, né, exposto a uma situação, inclusive que a pessoa pode até como que eu posso dizer, te enganar, né? Então ela vai falar para você, olha, esse trabalho aqui é original, a gente desenvolveu para você, ninguém mais tem esse trabalho, sei lá, né? Trabalhos de todas as áreas, não sei o que. Gente, é claro que se a pessoa vai desenvolver um trabalho, se esse trabalho é um trabalho original, ele não pode estar ali pronto. Pensa bem, né? Não faz sentido. Então, se você compra um trabalho pronto, você tá arriscando, né, a ter esse trabalho totalmente plagiado de outra pessoa. Então, vamos supor, esse trabalho foi feito por uma faculdade, uma pessoa desenvolveu esse trabalho numa faculdade lá no Sudeste. E aí você mora no Nordeste. Então você fala, eu vou comprar. Você não sabe, na verdade, mas eles sabem, né? Então eles falam, esse trabalho foi feito lá no Sudeste, então a gente vai vender para alguém que é do Nordeste e as pessoas nunca vão saber. Então, tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas podem saber, principalmente, que eu não sei se vocês sabem, mas as bibliotecas, elas estão cada vez mais se tornando digitais, com bases, né, de consultas digitais. Então, quando você defende o seu TCC, vai uma cópia para a sua biblioteca, né, para a biblioteca da sua faculdade. Então, se aquele seu trabalho aparece, cruza os dados e aparece lá um trabalho de outra pessoa, né? Principalmente porque ela já defendeu antes, ela vai ter como provar que ela que fez antes de você. Aí como que você fica? Você corre o risco de perder, de ser reprovado, né? De perder aí o seu título também, né? Aquela graduação, por conta de que você comprou um trabalho, porque isso é totalmente errado, né? Você tem que desenvolver um trabalho, não tem que alguém desenvolver isso para você. Esse é a sua parte, né? De desenvolver o trabalho do TCC. Então, eu não aconselho, eu sou contra, eu não gosto. Se alguém me pergunta, eu sempre respondo, gente, desenvolve. Tem muita dica, tem muita coisa que a gente fala aqui que você consegue, que você é capaz. Então, a compra de trabalhos é um dos motivos. Por quê? Porque o aluno chega com o trabalho pronto, muitas vezes a hora que ele vai fazer essa apresentação ou participar mesmo na hora da arguição da banca, ele não consegue, muitas vezes, desenvolver, né, todo o raciocínio de quem foi escrevendo o trabalho. Então, muitas vezes ele não consegue defender ideias, não consegue falar nome de autores, não consegue responder as bancas da banca, as perguntas da banca examinadora. Então, aí fica claramente, né, fica claro para os avaliadores que você não desenvolveu aquele trabalho. Principalmente se um dos critérios de avaliação for o acompanhamento do trabalho. Então, por exemplo, eu sou orientadora. Se um aluno chega para mim e apresenta um trabalho, sei lá, eu conversei com ele semana passada, ele vem com um capítulo pronto essa semana, eu vou achar estranho. Vou falar, nossa, mas espera lá, como que você desenvolveu tão rápido assim, né? Então, se um dos critérios for o acompanhamento desse trabalho, muitas vezes você, comprando esse trabalho, você não vai ter desenvolvido esse acompanhamento, né? Porque aí você não vai ter feito nada, aí vem com o trabalho pronto. E aí o orientador fala, não, esse trabalho pronto eu não vou aceitar, a gente não vai para a banca. Ou se vai para a banca, chega lá, ele é reprovado, né? Então, não faça essa estratégia. Essa estratégia é uma estratégia de querer cortar o caminho e ela não funciona. Não faça isso, não aconselho, tá bom? Então, não compre trabalho. E assim, gente, essa coisa de falar que tem
também coisas muito milagrosas, né? Faça o seu TCC em 7 dias, em um mês. Isso daí também é bem roubada, né? Porque pensa bem, se você vai desenvolver a ideia, o tema, pesquisar, escrever, olhar as referências, olhar a BNT, enfim, as normas. Gente, em um mês, mesmo que você só fizesse isso, gente, não vai ficar uma coisa muito boa. Então, fuja desses milagres, dessas coisas assim, porque realmente, gente, é muito complicado. Não vou falar que é impossível, tá? Mas eu acho bem complicado, principalmente se é um aluno que trabalha, que ele tem outros afazeres, desenvolver um trabalho assim tão rapidamente, com uma qualidade boa, é questionável, tá? Eu não conheço alguém que tenha feito um trabalho tão bom em tão pouco tempo, tá? Eu desconheço. Outra coisa que reprova muito outros fatores, né? Um dos outros fatores é o aluno não conseguir apresentar o trabalho ou ele faltar o dia que ele tinha que fazer a apresentação. É claro que, aqui eu preciso fazer um parênteses, né? Se você ficou doente, aconteceu um acidente, teve algum problema de magnitude maior, ou seja, você foi impedido de chegar até o local, né? Seja por quais forem os motivos, você pode conversar lá com a faculdade, com o seu orientador, remarcar a sua banca, que eu acredito, que todo mundo tem bom senso, né? E vai remarcar. Porque pode acontecer com você, com o professor, com todo mundo, tá? Então, acontecer algum problema que te impeça de ir, isso não vai fazer você reprovar, vai fazer você remarcar a sua apresentação. O que eu quero dizer, motivo de reprovação na apresentação, é quando o aluno não consegue apresentar o trabalho. Eu já tive uma experiência bem traumatizante, digamos assim, que o aluno, né, essa faculdade nem trabalho mais nela, mas na época eu trabalhava nessa faculdade, né, eu tinha ido viajar, e eu cheguei lá, a orientadora falou assim, me chamou para tomar um café, né, antes. Eu falei, nossa, a gente tinha que já ir pra banca, né, ela falou assim, olha, Valéria, eu tô sentindo o aluno muito nervoso, ele tá nervoso fora do comum. Aí eu falei, mas tem aluno que realmente fica nervoso, isso é normal, eles sabem que eles estão sendo avaliados, né? Isso, gente, não é motivo de reprova, tá? O aluno ficar nervoso, esquecer as coisas que tinha que falar, enfim, dar as gaguejadas, isso tudo a gente entende. Mas ela estava muito preocupada, e aí eu já fui pra sala, né, com essa pulga atrás da orelha. Falei, meu Deus, mas será que o aluno vai passar tão mal assim, né? Será que ele não vai conseguir apresentar? Gente, eu cheguei na sala, quando eu cheguei, esse menino tava branco, mas branco, mais do que um papel. Eu fiquei olhando assim pra ele e ele começou a mexer no computador, arrumando lá a apresentação, né, colocando lá, projetando para começar o trabalho. E eu percebi que ele tava assim, suando, sabe? Quando a pessoa tá muito alterada mesmo. Falei, nossa, ele tá muito nervoso, né? Deram água pra ele e tudo mais, mas não tava adiantando muito não. Gente, na hora que foi pra começar o trabalho, esse menino começou a falar, ele falou tipo 3 palavras, eu nem me lembro o que ele falou, tipo, o meu nome eu acho que ele falou isso, ele caiu. Ele caiu e precisou chamar o SAMU, porque ele ficou desmaiado lá na nossa frente, não tinha o que fazer. E eu fiquei muito nervosa, porque imagina, né, uma situação totalmente atípica. E não tinha ninguém, assim, digamos, da área médica ou primeiros socorros ou coisa desse tipo para ajudar ali. Eu mesma não sabia o que fazer, né? A gente ficou tudo nervoso, veio um pessoal nos dar apoio, mas não tinha muito o que fazer. Então o SAMU foi chamado, fez o resgate dele e ele não conseguiu apresentar o trabalho. Aí, conversando depois, posteriormente, com essa professora, que é da cidade dele, tudo tal, ela falou, olha, ele acabou confessando que ele tinha comprado o trabalho, que ele ia tentar apresentar, mas ele ficou muito nervoso, que ele sabia que a banca ia fazer perguntas, que ele possivelmente não ia conseguir respondê-las, então ele ficou no nível de estresse muito alto, que deu tipo eu não sei falar exatamente o que foi o diagnóstico, mas eu sei que ele ficou assim totalmente fora de si e desmaiou. Então,
é como se aquele momento ele tivesse assumindo toda aquela culpa, sabe? Ai, meu Deus, eu comprei, agora eu tô ferrado, como que eu vou fazer? Enfim, então ele passou muito mal e não conseguiu apresentar. Então, se você não consegue apresentar, se você não aparece lá no dia da apresentação, você é reprovado, tá? No caso desse aluno, ele não conseguiu apresentar, a gente colocou reprovado. Depois ele até teve a chance de fazer a nova apresentação, mas ele não foi. Então, ele não concluiu o curso, ele não concluiu o TCC e ele não conseguiu se formar. Eu não sei se também ele ficou envergonhado posteriormente, enfim, sabe? Não sei mesmo, porque depois eu parei de trabalhar naquela faculdade, enfim. E eu não soube mais também da história, mas ele não conseguiu apresentar. Então, se você não apresenta ou se você falta no dia da sua apresentação, isso também é motivo de reprova, tá? Então, esteja consciente de que a apresentação é importante. Tem faculdade que a apresentação ela não é exigência, que só o aluno só entrega. Então, essa parte aí, digamos assim, que você acaba não precisando aí passar por essa aprovação, por essa avaliação, tá? Outra coisa que reprova bastante é quando o tema está muito desconectado dos objetivos da sua pesquisa. Então, por exemplo, você coloca lá um tema do seu TCC. Então, você vai desenvolvendo o tema e aí você coloca um autor A no primeiro capítulo, junto com autores B, C e D, você vai colocando lá. Só que as ideias, elas são conflitantes, não tem uma linha de raciocínio, você não segue uma estrutura, né? Então, quando a banca começa a ler o seu trabalho, percebe que você fez ali uma colcha de retalhos, que você pegou o mesmo assunto, mas de forma aleatória, sem fazer um alinhamento das ideias dos autores. Então, quando isso acontece, a gente fala que o TCC está todo desconectado, né? Que ele está uma colcha de retalhos. Então, isso também pode levar o seu trabalho a ser reprovado, tá? Por você não ter desenvolvido bem a escrita do trabalho. E eu sei que a escrita do trabalho é um dos problemas, digamos aí, né, maiores que os alunos apresentam, que eles falam que tem muita dificuldade em escrever. Então, isso é algo que você vai ter que começar a fazer e desenvolvendo, porque a escrita, me chama moto, a escrita, ela é laboriosa, ela precisa, né, de você ir se dedicando, mas você consegue fazer, tá? Então, você só precisa ir colocando os autores e relacionando as ideias deles, né, dentro da estrutura, principalmente e respondendo ali, né, aos objetivos da sua pesquisa. Então, qual que é o objetivo geral? Quais são os objetivos específicos? E colocando autores que estão relacionando o seu tema com a problemática que está dentro aí dos objetivos que você quer responder, tá? Então, ele tem que ter esse entrelaçamento das ideias. Você tem que levar o autor a entender tudo aquilo que você escreveu, tá? Então, eu costumo dizer o seguinte para os meus alunos: se eu pegar o seu trabalho, né, o seu TCC, e entregar para uma pessoa que é de uma outra área, nada a ver com a sua, ou entregar o trabalho para o seu pai, para sua mãe, para um primo, para uma avó, sei lá, essa pessoa vai entender? Porque se ela não entender, significa que o seu trabalho não está claro, né? Você não tem essa coerência de ideias. Então, você precisa dar para alguém, de repente, olhar, observar esse trabalho para que você consiga enxergar se está tendo ali, né, o relacionamento entre as ideias dos autores, tá? Isso é extremamente importante. Outra coisa que é questão de reprova, né, é quando você não entrega o TCC no prazo. Então, a faculdade dá um prazo, você tem que ter aquele período para desenvolver o seu trabalho, entregar, e aí você passa do tempo. Então, quando você passa desse tempo, muitas vezes a faculdade não aceita mais o seu TCC. Então, aí você precisa depois verificar quais são as novas datas e remarcar esse seu trabalho, né? Então, o prazo, ele é muito respeitado, porque geralmente é uma época em que acontecem as bancas de TCC. Então, você precisa olhar esses prazos para não ter o seu trabalho também reprovado por não ser entregue, tá? E outra coisa também que costuma reprovar
é quando o trabalho apresenta erros na sua estrutura. Então, você vai fazer uma pesquisa de campo, você faz de forma equivocada, você coloca lá, por exemplo, resultados sem uma base científica, sem uma análise. Então, esses problemas na estrutura fazem muitas vezes com que você reprove o trabalho, tá? Então, precisa tomar bastante atenção com a estrutura. Se você tem dificuldade em montar a estrutura, dá uma olhada aqui nos posts que eu já fiz a respeito de como que você pode fazer, por exemplo, o TCC no formato funil. Tem um post que eu fiz aqui no meu canal que fala um pouco sobre isso. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, que eu vou deixar ele disponível, olha lá no Instagram ou no Facebook do Descomplique, tá? Porque eu dou algumas dicas em relação a essa estrutura. Eu acho muito mais simples quando você consegue enxergar o TCC de forma geral, né? Então, o que tem que ter no primeiro capítulo, no segundo, no terceiro. Tem um vídeo também que eu fiz a respeito disso, mas tem post e tem vídeo, tá? Então, dá uma olhada lá para você ter uma noção de como que deve ser estruturado um TCC para que você consiga aí colocar suas ideias dentro de uma estrutura que seja coerente, tá? Isso ajuda bastante na aprovação. Então, esses são os principais motivos aí de reprova do TCC, que é o nosso tema da live, tá? Então, plágio, fazer um TCC desconectado, não entregar ele no prazo, então você simplesmente passar do prazo, não conseguir apresentar o seu TCC, ter o seu tema totalmente desconectado dos objetivos, das ideias dos autores, tá? Comprar trabalho pronto, tá? Então, isso também é um problema. E também plagiar, que é aí um dos principais fatores aí de reprova de TCC. Até peguei aqui 3 notícias na internet para comentar rapidinho, tá? Só para que vocês vejam que isso é bastante comum, aluno ser reprovado por plágio. Então, tem 3 notícias aqui. A primeira notícia que eu vou falar é de uma aluna que teve o TCC reprovado. Peraí, deixa eu só organizar aqui para não ficar muito longe do que... Aqui, ó, deixa eu colocar assim, né? Então, a aluna, ela cursava serviço social numa faculdade em Nova Venécia, no Espírito Santo. Não sei se vocês viram essa notícia, saiu no portal G1. Quando que saiu? Deixa eu ver aqui, a notícia é de 2017, tá? E ela foi reprovada por plágio e a banca remarcou o trabalho dela e ela... Não, na verdade foi assim, ela tentou remarcar o trabalho dela e aí parece que houve algum problema com a faculdade e ela não conseguiu remarcar. E aí, por conta disso, ela entrou com, acho que um mandato de segurança contra a faculdade para ela poder reagendar. E ela até conseguiu, aí tá dando na notícia que ela foi indenizada em R$3.000 por danos morais, né? Porque ela não conseguiu aí ter a chance de refazer o trabalho e apresentar por conta da faculdade. Como essa notícia é de 2017, eu não consegui achar a resposta da faculdade, se a faculdade precisou pagar os 3.000 para ela, porque ela não conseguiu remarcar, ou se a faculdade recorreu, né, na justiça. Mas teve esse caso aí repercutido, né? Gente, independente se ela conseguiu, né, remarcar ou não, fica essa mancha aí, né, no trabalho dela, né? Então, ela tá ali marcada como plágio, né? Então, teve essa repercussão negativa, né? Um outro caso também que eu achei aqui é um caso que aconteceu na Mackenzie, na Universidade Mackenzie, e esse é bem recente, que apareceu aqui no portal, o portal chama almapreta.com, tá? Falando que uma aluna, ela sofreu racismo, né? E o TCC dela também era sobre racismo, olha só que interessante. E ela diz que ela teve prejuízos por conta de uma orientadora que não conseguiu desenvolver bem o trabalho com ela
e por conta disso ela teve dificuldade em apresentar o trabalho e em conseguir fazer de acordo com a universidade. E aí ela estava pedindo, né, para que a universidade reconsiderasse o trabalho dela ou remarcasse o trabalho dela. E, e ela conta que ela acredita que ela sofreu esse dano por conta de ter. Ah, esse você viu, Mark? Por conta dela ter aí não conseguido apresentar o trabalho, ela acha que ela sofreu racismo, né? A própria aluna. Então, repercutiu aí bastante essa notícia, tá? E um outro caso também, que esse... Oi, Dani, tudo bem? Que bom te ver aí comigo, saudades de você. Um outro caso também que apareceu para mim quando eu fui fazer a pesquisa é também um caso de 2017, em que o aluno ele ia fazer um TCC junto com outro grupo, né, junto com um grupo de alunos, e ele foi rejeitado do grupo. Eu acho que ele não desenvolveu, né, bem o trabalho, ou não se inteirou lá do grupo, porque essas coisas também sempre acontecem, né? Problemas com grupos, alunos ali que estão, às vezes, desenvolvendo um trabalho, tá? Ah, entendi, Mark. É, eu acredito que o tema, ele tem total aderência, né? Assim, você vai fazer um tema, por exemplo, a respeito de questões raciais, é tranquilo, mas eu acho que no caso dessa aluna, eu acho que foi um pouco diferente, né? O que aconteceu. Ela alega que a orientadora não aceitava esse tema, pediu para ela mudar, né? Então, eu acho que é por isso que deu um problema maior aí. E aí eu não sei se a orientadora também não queria orientar em cima do tema que ela escolheu. Por isso que eu falei a importância de alinhar o tema que você quer, né, junto com o orientador. No caso, se ela tivesse às vezes procurado um outro orientador ou ter conseguido desenvolver com uma outra pessoa, seria melhor, né? Se ela não ficasse tão dependente dessa orientadora, aí seria melhor para ela. Por isso que eu dou muitas dicas aqui do meu canal Descomplique, para que você tenha um orientador, siga ele, mas não fique totalmente dependente dele, sabe? Que você consiga desenvolver aí bem, para você não ficar ali à mercê, de repente, de um orientador que fica meio alheio a você, porque isso acontece também, gente, né? Esse aluno que eu estava comentando, né? Essa última notícia aconteceu na Moca, né, em São Paulo. E esse aluno, infelizmente, ele foi preso porque ele teve uma atitude assim totalmente descabida, né? Quando ele foi tirado do grupo, ele começou a quebrar carteiras e tudo mais, ameaçar os alunos. Então, por conta desse disparate dele, dessa falta de controle emocional, ele acabou sendo preso, né? Então, o aluno, ele é da Universidade São Judas na Moca, tá? Em São Paulo. Ele até usou um taco de beisebol para ameaçar as pessoas, né? Ficou totalmente fora de noção. Essa notícia saiu no jornal O Tempo, tá? Inclusive tem até vídeo lá mostrando essa atitude dele. Eu não acho que esses vídeos devem ser nem expostos, porque eu acho que não vale a pena, né? Mas ele foi preso, não conseguiu apresentar o trabalho, enfim, totalmente desnecessária essa atitude dele, né? Enfim, tá? Então, agora, para finalizar a nossa live, né, minha live aqui, eu vou falar um pouquinho das dicas aí para você evitar, então, ser reprovado, né? Quem tá aqui no Descomplica o TCC, que tá vendo todos os meus posts, não vai ser reprovado. Se for reprovado, é porque não leu os meus posts, não viu meus vídeos, tá? Então, a primeira dica que eu dou pra você é seguir o meu canal, Descomplica o TCC, tá? Porque aqui eu tô te dando dicas diárias, tô orientando vocês para que vocês tirem suas dúvidas. Então, eu quero muito mesmo, do fundo do meu coração, poder passar essa minha experiência, né? E ajudar, contribuir para aquelas pessoas que estão passando ou que vão precisar desenvolver o trabalho do TCC. Que eu sei que não é algo fácil, mas que pode ser descomplicado. Por isso que eu criei esse canal, tá? Então, primeira coisa é seguir o meu canal.
as outras dicas, né? Primeiro, você, além de seguir o meu canal, é você saber, então, por exemplo, o que é plágio para você não cometer o plágio, né, na sua pesquisa. Então, conhecer os tipos de plágio, saber como fazer as referências, né, organizar o seu trabalho e depois ir colocando lá quais são os autores que você citou, os artigos que você leu, enfim, né, referenciar de acordo lá com as normas da BNT ou de acordo com as normas da sua faculdade, tá? Então, você olha lá no seu manualzinho do aluno, ou as normas da BNT, ou mesmo os posts que eu faço aqui no Descomplique, tá? Outra coisa, não compre o TCC, já falei aqui, se você compra um trabalho pronto, você tá meio que comprando um negócio que você não tá enxergando, né? Você não sabe se aquilo lá foi feito copiado, se não foi, se alguém desenvolveu aquilo rapidamente, enfim, ou se aquilo foi outro trabalho apresentado em outra faculdade, aí você pega e apresenta na sua, enfim, tá? Isso dá muito problema. O uso do Copysider é bom? É bom! Eu vou falar uma live a respeito dele, tá? Só não vou colocar aqui um pouco sobre esse assunto, porque senão vai desvirtuar um pouco, tá, Mark? Mas é bom sim, tá? Gente, outra coisa, não acreditem em milagres, em fazer o TCC em uma semana, em fazer o TCC em um mês, porque a qualidade não vai ser boa. Então, minha dica é, antecipe-se, né? Então, quando você estiver mais ou menos na metade do curso, já vai vendo os temas que você está gostando, aquelas aulas que são interessantes, aquilo que você está achando interessante. E quando chegar, por exemplo, o terceiro ano, se o seu curso é 4, ou então no quarto ano, se o seu curso é 5, você já vai desenvolvendo alguma coisa, tá? Já vai se antecipando para você não querer fazer tudo no último ano e não dar conta. E escolha aí, né? Busca um orientador que tenha a ver com o tema que você quer desenvolver, porque vai ficar fácil para ele desenvolver aquele tema, ele vai gostar, ele vai querer te orientar. Compareça as orientações, faça de forma correta, não fique só dependendo também do seu orientador, né? Trabalhe um pouco mais solto, né? Digamos assim, trabalhe com outras informações, já que a gente tem um canal aqui, tem outras informações de outros canais também, então vai se inteirando do assunto, vai conhecendo para você não ficar também só na mão do seu orientador, que de repente ele não pode te dar toda a orientação que você gostaria ou toda a atenção que você gostaria, tá? Então não fica aí muito só, né, dependendo do orientador, isso também pode ser ruim, tá bom? Comece antes, então, principalmente se você trabalha e se você estuda, tá? Então, comece antes. E uma coisa importante que eu sempre falo para os meus alunos é: faça um cronograma, planeje o que você vai fazer. Se você não tem tempo durante a semana, se você trabalha, se você não consegue desenvolver nada, organize o seu fim de semana para você ter algum momento para conseguir desenvolver o seu TCC, ou então fazer pausas de pequenos trabalhos, pequenos tempos de trabalho para o TCC durante a semana. Então, por exemplo, você fala assim: eu vou estabelecer meia hora, 20 minutos para fazer meu trabalho, porque parece nada, gente, mas dá para fazer sim, tá? Dá para organizar alguma coisa, dá para você ir desenvolvendo isso, tá? Então, organize, coloca um cronograma e vai desenvolvendo ele para você ir conquistando aí, né, a sua aprovação, porque a sua aprovação é uma conquista para você, né? Você vai conseguir, né, desenvolver um trabalho e de repente até usar esse trabalho como uma oportunidade para você, uma oportunidade, por exemplo, profissional, tá? Então, é importante que você faça isso aos poucos, tá? Então, estabeleça aí um cronograma e um planejamento, ok? Então, é isso, gente. A reprovação é um tema bastante polêmico, né? Muita gente tem medo, né, de ser reprovado, mas a reprovação, ela tá muito associada naquilo que você deixou de fazer, né? Então, se você faz bem o seu trabalho,
provavelmente você vai ser aprovado, né? Então, dificilmente um aluno que desenvolve bem um TCC, que se orienta bem, que desenvolve um trabalho, né, junto com o orientador aí, é reprovado, tá? Então, você pode ter dificuldades, você pode ter problemas ao longo do processo, mas se você vai desenvolvendo, dificilmente você é reprovado, tá? Então, a minha ideia com essa live é mostrar que não é assim, nossa, eu fui lá e o orientador quis me reprovar, ou a banca quis me reprovar. Eu acredito, sinceramente, que os professores, eles não querem isso, mas é que muitas vezes fica inviável a aprovação, né? Então, ela pode acontecer. Então, você sabendo disso, né, você sabendo das causas, sabendo o que leva à reprovação, você consegue aí ir trabalhando para que não chegue a essas vias, tá? E você seja prejudicado. Se você não consegue ser aprovado no TCC, você não consegue colar grau, né? Então, de repente, todo mundo da sua turma cola grau e você fica para trás, né? Tem que refazer o trabalho, apresentar novamente, isso tudo vai te perdendo tempo, né? Então, por conta disso que eu acho que é importante você se atentar aí para não ser reprovado, ok? Gente, agradeço demais a companhia de quem pôde entrar aqui, né, me falar um oi, e poder acompanhar um pouco a minha live. Vou deixar ela salva para que outras pessoas possam assistir também, mas eu vou citar algumas pessoas aqui que eu quero agradecer, ao Pedro, ao Mark, a Kelly, Cristina, a Pri Becker, o Ulisses, a Cris, o Cleiton, o Tiago, o Marcos, a Michelle, Michele, acho que Antunes, o Max, Moura Boys, Ratutec, eu acho que é, o Igor, a Manu, né, a Dani, o Beto, a Edi. Então, eu quero agradecer a todos vocês que puderam entrar. E se você não é inscrito aqui no meu... Se você não me segue aqui no Instagram, né, e não é inscrito também no meu canal do YouTube, eu vou pedir para que você, né, se inscreva, que você comente no último post se você gostou dessa live, o que você aprendeu com essa live, para que eu possa ter aí um retorno, né? Saber aquilo que você gostou, aquilo que não tá agradando, para eu poder mudar aqui, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia. Obrigada, Mark. Espero que eu possa ter contribuído aí para vocês. Uma boa semana, mesmo aí de quarentena, né? A gente tá trabalhando aqui bastante. E que vocês tenham uma ótima semana. E semana que vem eu volto aqui com uma nova live, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau. Fica com Deus.